Aham. Vamos para a aula de história. Professora, a gente tem que esperar mais gente, né? Sim, vou esperar mais 2 minutinhos. Então, não. Todos participaram da aula de inglês? Sim. Sim. Tia, Oi. só para confirmar, agora é a história, não é? Sim. Se você é de casa, rapidinho, ou até mesmo aquelas dúvidas desejadas, então eu tenho solução. Olha, o roteiro é este aqui, né? História, da página 244 até a 251, certo? Então, nós vamos dar início hoje nos estudos sobre o tempo no dia a dia do povo Wari. Vamos lá? Abram o livro na página 244. Que página? Rafaela, Miguel, por favor, inicie a leitura aí para nós e os demais desativam o áudio, tá? Que página? 244. É 244? 244. Eu começar a leitura, tia? A Isso, por leitura? favor. O tempo no dia a dia do povo Wari. O texto a seguir trata de algumas atividades desenvolvidas por uma família indígena no povo Wari, Wari. formada por seu Ratem. marido é Que página? Xinxói. 244. e seus 2 filhos, Nacon e Torém. Isso. Na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, a família de Nacon e Torin, assim como as outras famílias Guares, sai bem cedinho em direção à roça, levando sementes de milho para plantar. Chinchon já havia passado os 2 meses anteriores derrubando a roça, ou seja, cortando árvores para tornar possível o plantio. Isso. Vamos lá, Miguel, continua. Tia, 240 e o quê? 244. Miguel, continua. No final de dezembro. Ativa o áudio, Miguel. Ativa. No final de dezembro, já se pode colher o milho verde, que tem a espiga bem macia e quase branca e é comido assado ou cozido em janeiro. Em janeiro, o milho já está duro e pode ser usado para fazer xixa e pamonha ser retirado do pé colocado ao abrigo da chuva. O milho dura vários meses. Por isso, os aris plantado são uma vez por ano. Plantando só uma vez por ano. Milho quase durante o ano todo. Tem, né? Tem milho quase durante o ano todo. Vamos lá, temos 3 questões aí. Em que período os Waris começam a plantar o milho? Em janeiro?
Não, gente. No final de dezembro. A Rafaela acabou de ler lá em cima, ó. Na época do plantio, por volta de outubro. Outubro. Então, coloca aí, por volta de outubro, vírgula. Quando começa o período de chuva. Repetindo, por volta de outubro, vírgula. Quando começa o período de chuva. Gabriela, compartilha sua tela. Vírgula. Por volta de outubro, vírgula. Quando começa o período de chuva. Ô, tia, a gente vai ter que mostrar aquelas tarefas que a gente fez no caderno de história? Sim. Vírgula. Quando começa? O período de chuva. Tia, o que é para escrever? Que eu fui ali pegar meu lápis e não escutei. Por volta de outubro, vírgula. Quando começa o período de chuva. Número 4. Quantas vezes por ano os usuários plantam milho? Quantas, gente? 2 meses. Uma vez por ano. Olha aí no finalzinho do texto que o Miguel leu. Por isso, os usuários plantando só uma vez por ano tem milho quase durante o ano todo. Então, a resposta é uma vez por ano. Pronto. Número 5. Sublinhe uma passagem do texto que exemplifique a afirmação a seguir. Os indígenas Waris observam os fenômenos da natureza para se orientar no tempo. Onde que nós vamos sublinhar? Onde que está demonstrando essa fala? Lá no início, lá onde a Rafaela começou a ler, ó. Na época do plantio, por volta de outubro, quando as chuvas começam a cair na Amazônia, sublinha aí. Começa a sublinhar na época e vai até a Amazônia. Ô, professora, você acha que eu sublinho porque já tá sublinhado, só que tudo de caneta. É, seu livro é usado, né, Miguel? E tem dessas coisas, né? Pois É é. aqui, tia? No início aí, ó, tem que ler. Na época, isso. Uhum. Na época do plantio, aí vai até a Amazônia. Página 245. Atividades. Como vimos... Tia, eu já fiz até 251. Ótimo, parabéns. Como vimos, podemos perceber a passagem do tempo de diferentes maneiras. Associe cada ilustração a seguir à sua descrição correta. Então, nós temos a letra A. Que frio! Sim, o inverno está chegando. Letra B. Está ficando tarde, preciso ir para casa. Letra C. Faltam 2 semanas para o meu aniversário. Letra D. Já são 7 horas, preciso me apressar para não chegar atrasado. Vamos lá. Podemos perceber os períodos do dia ao observar a posição do sol no céu. A B. B, letra B. Sim. O calendário nos ajuda a organizar os dias e meses do ano. Letra C. Eu sei. Letra C. Podemos perceber a passagem do tempo por meio das estações do ano. Ah, A, letra A. Ah, é. É.
O relógio nos ajuda a organizar as horas de um dia. É D. D. Letra D. Agora é D. De dado. Certo? Vira a página. Observando o céu. Lê aí, Lucas, por favor. Beleza. Observando o céu. A observação de constelações no céu, Cujas cujas posições mudam ao longo do ano, contribui para que muitos povos indígenas organizem suas atividades anuais. Leia a seguir o relato de dois indígenas Ignácio Valência, do povo tucano, né? Então, vamos lá. Para nós, é costume seguir as constelações para medir o tempo e o que está acontecendo em cada época do ano. Por isso, nossos ancestrais observavam as constelações e diziam em que época estavam e que época viria. E, de acordo com isso, eles sabiam o que estava acontecendo na selva, com os animais, os peixes, o homem e o rio. Quando há na selva abundância de frutos silvestres, espécies comestíveis e não comestíveis, ou animais comestíveis e não comestíveis, ou peixes comestíveis e não comestíveis. Com seu conhecimento, o homem dá o tratamento adequado ao território, de modo que tudo funcione em equilíbrio. Lá embaixo tem uma questão, vamos lá. O que os indígenas podem saber pela observação das constelações? E aí? A direção. Medir o tempo. O que está acontecendo na selva, né? Foi isso que nós acabamos de ver, não foi? Escreve aí. O que está acontecendo na selva, vírgula. O que está acontecendo na selva, vírgula. Lucas, responde. O que está acontecendo na selva, vírgula. Selva, vírgula. Vírgula. Se há, esse A é com H, A de haver, tá? Se há, acento agudo no A, abundância de frutas. Se há abundância de frutas. Você, como é que escreve abundância? Abundância, A-B-U-D-A, acento circunflexo no A, N-C-I-A, abundância de frutas, vírgula. Depois De de abundância, animais. Oi? Depois de abundância é o quê? Vírgula, abundância de frutas, vírgula. De animais. E de peixes comestíveis. Abundância de frutas. Vírgula. De animais. E de peixes comestíveis. Só isso, né, tia? Só até comestíveis. Calendário indígena. O calendário é um instrumento. Isso. Oi? É na outra folha? É, página 247, calendário indígena. Nossa, o que é isso? O calendário é um instrumento que utilizamos para medir a passagem do tempo.
dividindo-o em unidades como dias, meses e anos. Existem diversas formas de organizar um calendário. Os calendários indígenas geralmente são representados por um círculo dividido em ciclos, que se repetem todos os anos com poucas variações, ou seja, tem poucas mudanças, né? Observe um calendário organizado pelo povo tucano. Essa imagem aí, ó, esse círculo, com algumas divisões, né? Totalmente diferente do nosso, né? Tia, Oi. aqui, ó, sem ofensa, você falou organizado pelo povo tucano, mas isso aqui não tá nada organizado. Não, mas assim, não está organizado para nós, que nós temos o quê? O nosso calendário, que é totalmente diferente desse, né? Mas para eles está organizado, tá? É isso que a gente tem que entender. É diferente do nosso, certo? Vira a página 248. Atividades. Complete as frases com as palavras a seguir. Constelações, calendários e natureza. Letra A. sei. Os o quê? Calendários. Calendários indígenas geralmente são organizados em forma circular. Letra B. A observação dos fenômenos da natureza podem auxiliar os seres humanos a organizar o tempo. Letra C. Diversos povos indígenas organizam suas atividades ao longo do ano, com base na observação das constelações. Número 2. Leia o texto a seguir sobre o calendário dos tucanos. Os conhecimentos e as práticas agrícolas do povo indígena tucano estão organizados em ciclos anuais. A posição das constelações em cada época do ano é a principal referência para a percepção desses ciclos. No calendário anual do povo tucano, são destacados certos fenômenos, como o período das chuvas, as épocas de pesca e o calendário agrícola. Letra A. Como são organizados os conhecimentos e as práticas agrícolas dos tucanos? Sublinhe no texto. Em ciclos anuais. Isso, sublinha aí. Estão organizados em ciclos anuais. Lá no início do textinho aí, ó, na segunda linha. Estão organizados em ciclos anuais. De que cor? Com seu lápis de escrever. Tá bom. Sublinhar, né, professora? Isso. Letra B. Circule no texto alguns fenômenos. Para sublinhar o quê? Gente, vocês têm que ficar mais atentos, prestar atenção e acompanhar, porque se a gente ficar voltando, não dá tempo de concluir. O nosso tempo aqui é pouco. Sublinhar. Estão organizados em ciclos anuais. Letra B. Circule no texto alguns fenômenos que influenciam a composição do calendário anual dos tucanos. Que eu vou circular? Das chuvas, o período das chuvas? O período das chuvas, as épocas de pesca, o calendário agrícola. Tudo isso aí vocês vão circular. Calendário agrícola, né? O período da chuva circula. As épocas de pesca circula. O calendário agrícola também circula. Aqui para sublinhar, era para ter sublinhado, estão organizados em ciclos anuais. Isso. Letra C. Ô, tia B, qual, tia? A B vai lá no textinho e circula o período das chuvas, na época de pesca, o calendário agrícola. Letra C.
Em sua opinião, o calendário dos tucanos atende às necessidades desse povo? Por quê? Converse com os colegas. O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Se eles estão fazendo é porque tá funcionando. Isso, exatamente. Pode escrever aí assim, ó. Ô, tia, era para Sim. circular o calendário agrícola, período das chuvas e o que mesmo? Época de pesca. É a época de peixe. Lá na C, coloca assim, ó. Sim, vírgula. Onde? Sim. Na letra C, sim, vírgula. Professora, se eu sair da aula antes da hora, é porque o computador tá acabando a bateria. Sim, vírgula. Foi feito com base no dia a dia desse povo. Repetindo, sim, vírgula. Foi feito com base no dia a dia desse povo. Foi feito. Com base no dia a dia desse povo. Página 249, os indígenas e o uso da terra. Eu posso ler. Compartilha sua tela, o Rafaela, e pode ler. Os indígenas e o uso da terra. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles consideram como uma grande mãe, que os alimenta e dá vida. Porque dela que tiram todas as coisas que precisam para sua sobrevivência física e cultural, para darem continuidade à vida. As populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Eles utilizam uma terra por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar. Isso, muito bem. Número 1. Por que os povos indígenas consideram a terra como uma grande mãe? Sublinha a resposta no texto. Porque ela dá comida para eles. Tá, mas lá no texto, o que nós vamos sublinhar? E os alimentos. E os alimentos da vida. Porque é dela, vai lá, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Começa a sublinhar lá em porquê, vai até cultural. Certo? Pronto. Número Tia, 2, aonde? Aonde? o texto. Colinha. Porque é dela até cultural. Colinha. Gente, Qual vocês não estavam linha? acompanhando a leitura da colega? Tem que acompanhar, porque senão depois vocês não sabem onde é. Quarta linha. Terceira linha. Acompanhei. Sim, mas... Terceira linha. Porque é dela até cultural. Porque é dela... Número 2. Sobrevivência. Qual é a forma que os povos indígenas encontraram para preservar a terra que eles utilizam? E aí? Eles esperam o tempo para plantar de novo. Isso. Então, coloca assim, em um período determinado de tempo, em um período determinado de tempo, Período determinado de tempo, o que permite, em um período determinado de tempo, o que permite a natureza
O tempo de Em um período determinado. O que Certo. permite a natureza, vou repetir tudo. Em um período determinado de tempo, o que permite a natureza se recuperar e as plantas crescerem de novo. Repetindo. Um período determinado de tempo, o que permite à natureza se recuperar e as plantas crescerem de novo. Pronto? Sim. Como vimos no texto acima, uma das formas de respeitar a natureza é não utilizá-la de forma predatória. Assim, depois de alguns anos caçando, pescando e plantando em determinado lugar, os indígenas costumam se mudar, permitindo que a natureza se recupere. O uso não predatório que os indígenas fazem da terra permite que o solo se recupere. Isso auxilia a preservação da natureza e das espécies nativas. Virar a página. As relações com a natureza. Lê aí, Gustavo. Veja a seguir como alguns povos indígenas se relacionam com a natureza em seu dia a dia. Os rios são muito importantes para os povos indígenas. Suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho e brincar. Crianças tupinambas brincando no rio, em Tupinambás, ao Santarém, acento. Pará, 2017. Isso. Paulo Gustavo, lê para mim as plantações. As plantações de alimentos indígenas são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas. Dessa forma, os desgastes do solo é menor e os alimentos são muito saudáveis. Indígenas, trabalham na roça em Feliz Natal, Mato Grosso, em 2016. Juliana, os povos indígenas, os demais desativem o áudio. Os povos indígenas praticam a caça de animais apenas para seu sustento. Desse modo, ela não prejudica a conservação das espécies indígenas Sateré, Maué, caçando em Manaus, Amazonas, 2010. Ô, tia, posso ler? Thierry, a observação do céu. Eu posso ler, tia? Ativa o áudio, Thierry. é mutado. Tia, eu posso ler? Espera aí, agora é o Thierry. A observação do céu é fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano e organizarem, por exemplo, plantio e colheita. Indígenas Calapalo observando o céu durante a noite em Querência, Mato Grosso, 2011. Isso. Luan, página 251, lê lá. Atividades, por favor. Escolha um dos povos indígenas retratados na página anterior e faça um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza.
Isso, então vocês vão aí nesse espaço escolher um dos povos indígenas retratado na página anterior e fazer um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza. Eu já Então, fiz. aí na página 250 tem 4 imagens, você vai escolher uma delas e fazer o seu desenho. Quem já fez, me mostra. Eu vou fazer a da água, que é mais fácil. Quem já tia, fez? Tia. Mostra aí, Lu. Tia, eu escolhi a do ar. Muito bem. Tia, pode imitar eles? Pode. Fazer Escolhe o mesmo uma, desenho? você escolhe um só, tá? Ô, tio, eu vou escolher esse aqui pra gente pensar. Então pode fazer aí. Ô, Gustavo. Eu escolhi a do barco. É do... Olha, história, a gente vai só até a 251 hoje, né? Finaliza aí com a produção desse desenho, certo? E hoje estava programado também produção de texto, ó. Escrever um texto no caderno, né? Sobre profissões. Vocês iam seguir de exemplo a página 77 e 78 do livro módulo 1. Mas eu não vou pedir para vocês fazerem em casa, porque vocês precisam estudar para o teste de amanhã, que amanhã é matemática. Não, desculpa, amanhã é português, né? Amanhã é 19? Português. Sim. Então, eu não vou passar atividade de para casa. Depois, em um outro momento, um tempinho que a gente tiver, a gente realiza essa aulinha aí de produção de texto, essa atividade, tá bom? Para não tirar o tempo de vocês estudar, certo? Mas estudem, tá, gente? Amanhã é português, estuda lá o conteúdo que está marcado lá no roteiro de teste, tudo direitinho. Professora, não adianta de nada, velho. Não dá nem para usar o livro aqui, né? Não dá nem para desenhar, para falar a verdade. Por quê? O seu porque já está feito, Miguel? O menino, ele pintou a página toda de azul escuro, vento, como é que fala aqui, né? Por isso que não é... Montanha, essas coisas. Por isso que não é correto comprar o livro usado, porque o livro usado já está todo respondido. Então, assim, atrapalha você de produzir suas coisas, de aprender. Não é legal. Quem que usou o livro? Foi o João? Quê? Quem usou o livro foi o João? Não. Ah, tá. Não, o João... Ele comprou usado. O João é do primeiro ano. A pessoa já estudou com esse livro. Do 4º ano que ele comprou. Meu irmão tá no primeiro, Thierry. Deixa eu ver. Não, é porque... Alguém mais já concluiu o desenho? Ainda não. Professora, eu já vou saindo, então. Tá? Eu terminei, eu vou pintar aqui. Mas Tia. Oi. Meu Só falar estojo que o Miguel tá doidinho para sair. Meu estojo está desaparecido desde a última aula de inglês. É sério, eu não sei onde ele tá. Eu não tô rindo. Já que eu não vou... Tia. Oi. A gente já pode sair da aula? Não. Vai embora, não. Tô brincando. O nosso tempo aqui já está se esgotando também. Mas, assim, na próxima aula de... Miguel, para de brincar. Compartilha sua tela aí e para de pôr essas imagens aí. Na nossa próxima aula de história, aí vocês me mostrem o desenho de vocês, tá? Tá, tia, só uma coisa. Vale. Tinha uma tarefa para casa. Tinha uma tarefa para casa que a senhora passou pra gente do 4º ano de tarde no caderno de caligrafia. De história? Copiar a história? Não, no caderno de caligrafia. No caderno de caligrafia. Tá, o dia da aula de português que a gente for fazer caligrafia, tem aí no planejamento pra frente. Aí eu já olho tudo, tá? Combinado? Tá. Então, gente, estudem, tá? Para o teste de português amanhã, certo? Sim. Amanhã o nosso horário é às 8h30.
certo? Já deixa o teste aí do seu ladinho, lápis, borracha, para a gente já entrar e começar a realizar, tá bom? Ué, tia, ainda não acabou, não? Beijo, beijo e até amanhã. Beijo. Tchau! Tchau! Tchau.